Olá, está começando mais uma edição do NFcast. Eu me chamo Gleice Cristo. Hoje quem vai apresentar o programa comigo é o Brian Gomes. Nós vamos falar com o Marcos Dantas e a Juliana Neves. Eles vão contar pra gente o que é o Intercom e contar um pouco sobre o projeto deles. Vai, Brian, se apresenta. Olá, galera do NFcast, tudo bem com vocês? Então, Gleice, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, tá bom estar aqui com você. Né? Primeira vez no NFcast, galera, é isso aí. Então, estamos aqui, para ouvir a Ju e o Marcos, sobre o projeto do Intercom, de como isso afetou eles de diversas maneiras, tá bom? É um prazer ter vocês aqui. Então, gente, vocês podem se apresentar, fiquem à vontade. Eu queria agradecer, vocês terem convidado a gente. É muito legal o projeto, eu acompanho já no YouTube, assisto vocês e é muito legal estar aqui. Eu também queria agradecer, eu faço as palavras do Marcos a minha e obrigada. Tá, vamos começar. Quando a gente entra na faculdade, os professores contam muito assim pra gente sobre o Intercom, falam como a gente cria toda uma expectativa, vamos viajar, vamos fazer várias coisas, mas a gente não entende exatamente o que é o Intercom. Então, como vocês já estão lá, já estão entrando nisso, nos contem o que é o Intercom, até mesmo para os alunos que estão entrando e ainda não conhecem. Quer falar? A decisão. Primeiro que a gente começou o trabalho não com a ideia no Intercom, que foi muito bom, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom, sem pensar no Intercom, porque às vezes a gente fica com peso, sabe? Uhum. Mas aí a gente conseguiu fazer de uma forma livre, como um trabalho de uma disciplina, e acabou rendendo o material pro Intercom, mas a gente não fez com aquela pressão do Intercom, que eu acho que isso é bem legal também, de a gente não ficar fazendo com a pressão e tudo mais. Exato. O Intercom é o maior congresso estudantil que a gente tem no Brasil, né? A gente tem trabalhos do Brasil inteiro. Essa não é a primeira faculdade que eu faço, e aí na primeira eu via meus amigos participando e viajando, porque tem os congressos regionais e depois os nacionais, né? Que aí você vai para outro estado, concorre com o Brasil todo. E, cara, muito legal poder participar com um trabalho, como a Ju falou, que a gente não fez pensando no Intercom. A gente fez um trabalho para a disciplina de Estética da Comunicação, o professor Rômulo Araújo, e aí ele viu um potencial ali, a gente pode trabalhar isso aqui no Intercom, inscreveu e aí a gente agora está concorrendo. Foi... Assim, como foi o pontapé inicial para vocês terem essa linha de raciocínio para poder fazer, poxa, vamos fazer um projeto? E detalhe, eu não tô falando de Intercom, o projeto, o que fez vocês pensarem assim exatamente em fazer o projeto? A gente precisava fazer um audiovisual para a disciplina de Estética da Comunicação. E aí surgiu em discussão no grupo a história dos moradores do Beco Tarumã, ali na Praça 14, que são pessoas que moram numa área bem desenvolvida, com muito comércio, com condomínios de luxo, enfim, moram numa área central da cidade, mas moram numa área determinada ali com condições assim extremas de pobreza na beira do Igarapé, sem moradia digna. E são moradores que estão para ser atendidos pelo Prosaminho, eles estão em processo de cadastro, né, Ju? Inclusive, a Estética da Comunicação é uma disciplina muito teórica, e acabou que o professor Rômulo trouxe isso para ser prático. E, inclusive, eu trabalhava num local que eu tive acesso à história do pessoal dos moradores do Beco Tarumã, e eu fiquei muito tocada com aquilo, que era uma realidade que eu não conhecia na Praça 14, e eu passei a conhecer. E aí, quando a gente foi discutir a ideia, eu joguei essa ideia. E aí, cada um foi palpitando, e a gente foi entrando num acordo e chegamos no que a gente ia fazer. Eu e o Marcos, mais 2 integrantes. E a gente conseguiu chegar no Beco Tarumã, ter uma ideia formulada para a gente executar o trabalho. O material de vocês é um documentário, né? Isso. Por que vocês pensaram justamente no documentário? Vocês viram alguma coisa diferente? Qual foi realmente o que deixou vocês intencionados a fazer um documentário? Então, a ideia inicial nossa era mostrar um pouco da vida das pessoas ali naquela área, na reta final da pandemia, de como tinha sido a pandemia para elas. E acabou que a gente chegou lá, o material foi para uma outra direção, onde a gente passou a muito mais mostrar um pouco da vida delas ali naquele cotidiano e dar voz para elas. Eu acho que acabou sendo esse o principal objetivo do trabalho, e aí eu acho que não tinha nada melhor do que um documentário para mostrar o que as pessoas veem no dia a dia, como elas vivem, e mostrar o que elas têm a dizer. Que o documentário, em nenhum momento eu, a Ju, o Aldresson ou a Beatriz, que são o restante da equipe, a gente aparece, a gente fala alguma coisa, a gente tem uma hora que a gente faz algumas perguntas, mas assim, muito em segundo plano.
o documentário se sustenta pelas falas dos personagens. O destaque é eles. É porque também a questão da imagem ser muito rica, a imagem por si só fala, e também os próprios personagens estão contando os problemas, contando a história deles, então a gente quis trazer isso de uma forma que eles contassem o que eles estavam vivendo, porque a gente não vive ali, então não tinha como a gente retratar o que eles estavam vivendo, então era importante que eles falassem o que eles vivem, o que eles acham e toda a vivência deles ali. Impressionante. Isso aqui eu tô sentindo uma coisa muito tocante, né? Impressionante. Já falei parabéns, vou falar parabéns de novo, galera. Então, gente, assim, você tiver essa ideia, muito boa, inclusive, né? Para dar voz aos moradores, porque nem todo mundo que a gente observa na nossa sociedade não vemos isso. Ainda mais nós, universitários, né? Assim, não que tem muitos projetos, é claro, né? Mas, assim, é claro, por causa de um projeto, por causa de um trabalho, né, de estética da comunicação, levando mais pela parte teórica, mas você resolveu levar pela parte prática, né? Isso é muito interessante. Então, assim, vocês... Eu vou falar agora de modo emocional de vocês, tá bom? Tipo lá, vocês vendo assim, não só como forma profissional, mas a forma emocional falou um pouco mais alto que a forma profissional. Quando a gente chegou lá, a gente se deparou com uma carga emocional muito grande mesmo. Era uma realidade que a gente não vive lá. E aí a gente chegou, as pessoas contaram as histórias dela e tudo mais. E só que a gente, conforme a gente foi dialogando com as pessoas, a gente conseguiu ter uma abertura pra gente ter um espaço com as pessoas e a gente conseguiu ter essa quebra. Mas a princípio a gente chegou lá, a gente sentiu uma carga emocional muito grande, porque não é uma realidade fácil ali. Não é todo mundo que quer estar ali, eles não estão ali porque eles querem. Mas aí, conforme as conversas, a gente conseguiu quebrar e a gente também trouxe isso pro documentário, que foi algumas imagens mais contraídas, de animais e tal, mas sem modificar a realidade em que eles viviam. Mas a gente trouxe essa quebra também da carga emocional, porque a gente sentiu essa carga emocional lá, a gente conseguiu ter essa quebra lá. Eu cresci em periferia, né? Eu passei a minha infância toda em bairros pobres. Quando eu saí da casa dos meus pais, foi quando eu saí da Zona Leste. E aí eu lembro que quando eu era criança, eu ia passar o final de semana na casa das minhas tias, que ficava lá no Jorge Teixeira. Na época o Jorge Teixeira não tinha nada, não tinha nem poste com luz, tinha nada, rua sem asfaltar. E quando, vendo aquelas pessoas morando naquela situação, eu lembrei muito daquela época. Hoje já está bem mais desenvolvido, não tem mais casas daquele tipo na região que as minhas tias moravam. Mas me lembrou muito aquela época em que as pessoas viviam em casebres de madeira, assim. E é um negócio assim muito tocante, porque o que motivou a gente a ir lá? Por que a gente se interessou por essa história? Porque semanas antes de a gente ir lá, teve um desabamento, onde teve a chuva, aí uma casa desabou, ninguém se feriu, ninguém morreu também. Mas a gente sabe que tipo Manaus chega uma época que chove todo dia. Então você imagina como é viver num lugar onde a próxima chuva pode levar a tua casa, entendeu? E isso a gente conseguiu ver nas próprias falas dos personagens, porque são pessoas que criaram raízes naquele local, que gostam de estar ali por conta de tudo que eles já viveram, porque eles têm os amigos perto, porque eles criaram os filhos deles ali, porque eles moram numa região onde, querendo ou não, eles têm acesso a alguns serviços básicos como saúde, educação, são coisas que tem perto ali, mas que eles sabem que eles vivem numa situação que nenhum ser humano deveria viver. Sim. Perto do Igarapé, lidando com dejetos, enfim, eles sabem que eles estão numa situação ruim, mas ao mesmo tempo eles também são apegados ao local. Marcos, com essa mesma pegada emocionalmente que a gente está falando, assim, vocês falaram de vocês, né? Isso foi muito bom. Mas assim, agora eu quero saber dos personagens, das pessoas que estão lá. Por mais que a situação deles seja complicada, seja um pouco difícil lá, né, e tal, eu quero saber o seguinte, mesmo com tudo isso acontecendo, eles, falando pra vocês, eles eram, como eu posso dizer, felizes, mesmo sendo gratos, assim, pelo sítio onde estavam e tal, entendeu? Tipo assim, o que eles sentiam, se você conseguiu sentir por eles, o que eles falavam pra vocês? Tipo, como eles estavam se sentindo, assim, felizes e tal. Nosso primeiro personagem, que é um tapeceiro que mora na primeira casa que tem no beco, ele é o cara que fala a primeira fala que tem no filme. A galera pode inclusive ver no YouTube, tá disponível no YouTube. E a primeira frase que a gente destacou dele é o seguinte: eu não quero menosprezar o bairro dos outros não, mas aqui é o melhor bairro do mundo. É isso que ele fala, tipo, é esse o nível de envolvimento que eles têm ali com
o ambiente, entendeu? Mesmo eles sabendo que não é um lugar numa condição legal, eles têm ali aquele O afeto. pelo local, por tudo que eles já viveram ali, entendeu? E uma palavra que a gente sentiu muito lá é gratidão, porque eles estavam gratos que eles estavam com vida, a casa estava em pé ainda, e isso era grato para eles, eles agradeciam. E a gente foi num dia que não estava chovendo, foi um domingo, que estava um sol, mas ali quando chove é ainda pior a situação. Mas eles passaram a história deles, era uma história muito de luta, muita tristeza também, mas eles também tinham muito humor, porque eles precisam disso, a gente não pode viver só na tristeza. A gente precisa ter uma coisa que deixa a gente feliz, e eles passavam essa felicidade também, que é a gratidão de estar vivo, de estar com a casa em pé, de ter sua família viva também junto com você, porque a qualquer momento pode acontecer uma tragédia e a gente não sabe o dia de amanhã. Era um domingo o dia que a gente foi lá, Sim. né? E aí no filme aparece, uma das casas tá tocando um bregão, assim, porque eles vivem a vida deles normalmente, mesmo com medo, mesmo com receio de que na próxima chuva possa acontecer alguma coisa com alguém. E aí eu acho que a gente entra com essa função de mostrar, de documentar, para alertar. Porque da última vez teve uma chuva, desabou uma casa, não morreu ninguém, mas ninguém sabe o que pode acontecer na próxima. Eles têm medo por isso e acho que as autoridades também deveriam ter, porque qualquer vida que se perca é uma vida importante, né? Isso aí. Vocês sentiram quando chegaram assim uma certa... Eles se sentiram retraídos, por exemplo, vão entrar aqui, são jornalistas, vão filmar nosso dia a dia, vão invadir a nossa privacidade, ou vocês sentiram que foram bem recebidos? Quando a gente chegou lá, a gente foi sem nenhum equipamento, só com a mão abanando mesmo, conversou com todo Conversar mundo. primeiro, né? Isso, pra conversar com as pessoas, explicar como é que era. E aí quando a gente chegou lá, a gente falou pro morador, olha, a ideia é essa, a gente quer fazer isso e tal. E depois, quando a gente voltou pra filmar, no mesmo dia ainda, aí a gente já falou, olha, se você não quiser olhar pra câmera, você pode olhar pro outro fulano que tá aqui. Então era uma coisa, a gente tentou deixar eles de uma forma muito confortável. E no começo, eles estavam todos meio assim. Aí a gente ia perguntando, eles já iam falando depois, se soltando. E a gente conseguiu trazer que eles falassem uma coisa bem natural, como se fosse uma conversa mesmo, que eles esquecessem que a câmera tava ali. Mas a gente conseguiu até... Mas a gente teve que ir lá, conversar antes, explicar. E através de a gente conseguiu acesso aos outros, entendeu? Porque é importante também que eles influenciassem os outros a falassem com a gente, que a gente não podia forçar ninguém a falar. A gente foi pra lá esperando ter assim uma dificuldade enorme. Na nossa programação não tava uma manhã só de gravação, a gente tinha reservado alguns dias com um prazo já um pouco apertado, mas a gente até conversava no grupo, no primeiro dia que a gente for, não vai dar certo não. No primeiro dia a gente não vai conseguir tudo que a gente quer. A gente vai ter que ir num outro dia, talvez num outro local para conseguir. E acabou que, como a Ju falou, um personagem foi levando pro outro, ali naquele casa do fulano ali, o parente do fulano, a casa dele caiu, a casa dele tá para cair, e aí a gente foi conversando, e o que a gente percebeu é que os moradores eles não se sentiram retraídos, porque a gente se dispôs a ouvir eles, e a gente sabe que a cobertura que foi feita, por exemplo, em cima do desabamento, ela foi rasa, por conta de todas as dificuldades que a imprensa local tem de ter que cobrir hard news e ter equipes reduzidas e, enfim, ter que focar num negócio mais factual e não ter tempo nem condições, às vezes nem estrutura para produzir um negócio mais aprofundado. Então, quando a gente chegou lá, colocou um microfone neles e disse, abre teu coração, eles abriram, entendeu? Tipo, eles falaram com a gente e eles disseram, a partir do momento que você se sente ouvido, você gosta, todo mundo gosta de ser ouvido. E aí a ótica deles daquela situação foi fundamental para a gente entender a situação e saber quem a gente teria que cobrar. Foi uma coisa humanizada, não técnica, né? Sim. Porque a gente mais vê no jornalismo moderno é uma parte técnica. Mas vocês pularam essa barreira e vamos fazer uma coisa humanizada, porque são humanos. E assim, é muito legal isso, né? Inclusive, vocês foram lá, né? Fizeram um material muito bom, inclusive, eu vi. E assim, gente, vocês já sabem que vocês já retornaram no local depois disso? Queremos, ainda não retornamos, mas queremos. Até, quem sabe, por que não documentar os moradores saindo de lá? De repente seria meu sonho nesse momento. Um sonho longe, mas que a gente espera que se realize logo, né? Também. E vai se realizar.
Então, vocês sentiram que teve algo mais desafiador para vocês durante todo esse período de gravação? Então, a Ju falou de a gente chegar sem os equipamentos. Isso ainda assim intimida, porque tipo, são 4 pessoas, né? são 4 pessoas estranhas chegando ali Do nada, né? Do nada. e perguntando. Eu acho que a maior dificuldade foi a gente transpor a barreira do e se. E se a gente for mal recebido? E se não quiserem falar com a gente? E se for um lugar assim que a galera não queira ser filmada? Eu acho que a maior dificuldade foi transpor essa barreira. Mas uma coisa que tipo, às vezes a gente não se atenta é que gente humilde é muito comunidade. É muito da comunidade. Eu cresci com meu pai, a gente tinha um abacateiro no quintal de casa. E aí, tipo, chegava uma época do ano que enchia de abacate no abacateiro. Aí eu falava, a gente vai comer abacate o ano todo, né, mano? Agora vai, lindo. Ele pegava ali, sei lá, 2/3 daquilo que ele tirava do abacateiro e distribuía entre os vizinhos. Então, a galera tem esse senso de comunidade. E aí o vizinho de lá também que tinha mangueira no quintal dele, quando dava manga ele mandava pra gente. Então era assim, entendeu? Era uma troca. Então as pessoas, elas gostam de interação. No lugar onde eu moro hoje é que a gente não conhece os vizinhos, a gente dá bom dia, boa noite, boa tarde e não sabe quem é quem, entendeu? Mas as pessoas mais humildes, elas gostam de conversar, de interagir. Até por uma questão de convivência, é melhor tu conviver com um lugar que tu conhece todo mundo, que tu tem amizade, do que onde tu não conhece ninguém, não sabe onde tu tá indo, né? Mas isso que foi interessante, que eu observei. Vocês foram lá com, é claro, né, meio com o pé atrás, falando, poxa, como é que vai ser? Nossa, a gente não sabe. Mas o que foi interessante é que pessoas humildes, elas são muito comunicativas, até mesmo com o que elas nunca viram. E isso que foi legal, tipo assim, vocês estavam lá, chegando, aí vocês viram, né, se comunicaram e elas, vem cá, vamos conversar. Primeiro, eu tenho certeza que o pontapé inicial foi a conversa, foi a própria comunicação. Que isso eu tenho certeza que faz com que sejam bem receptivos, se foram bem recebidos, né? Inclusive eu também já fiz matérias assim, que eu fiquei também meio com o pé atrás, mas eu fui porque o quê? Eu priorizo, nós jornalistas, priorizamos o quê? A comunicação. Porque é claro que para ter uma matéria precisa ter a comunicação. Então isso que é bem interessante, né? Por parte dessas pautas, né? Projetos até, né? Tem a parte do convencimento também, porque tipo, você chegar, conversar, fazer essa quebra do estado do espírito, isso não é o suficiente. Então, você tem que dizer para a pessoa o que aquilo ali pode gerar de benefício para ela também. Porque você vai estar com a imagem dela, você vai estar expondo ela numa situação vulnerável. Então, qual foi o nosso argumento? Que um trabalho assim, com visibilidade, se ele tiver visibilidade, ele pode ajudar a pressionar as autoridades que podem realmente fazer alguma coisa para tirar aquelas pessoas dali. Entendeu? Eu acho que esse é o papel do jornalismo. Dar voz a quem não tem voz e expor situações que tem gente que se não foi exposto, não se mexe, entendeu? Então, acho que a questão da visibilidade é muito importante. E as pessoas, quando elas percebem isso também, elas também jogam junto contigo, entendeu? Quando elas percebem que a gente está do mesmo lado, elas jogam junto. Como é que fica a expectativa de vocês, sabendo que vão levar esse trabalho tão bem feito para o Intercom? Eu quero muito ganhar. Primeira competição. Eu quero que passe logo pra gente ter um resultado e passar todo o nervosismo, porque tá difícil. Quem vai fazer a apresentação? Porque no momento todos apresentam ou é só um que apresenta? Ju é nossa líder. A princípio é uma pessoa, mas a gente tá por isso negociando esse negócio aí pra diminuir a carga do nervosismo, né? Tem que Então, ser todos Marcos. para poder compartilhar, então. Exatamente. Exatamente, porque eu tô muito ansiosa, porque nunca participei de um evento nesse nível, desse tamanho. Mas as expectativas são boas, a gente só tem que apresentar o que a gente fez, nosso material mesmo, e a gente vai conseguir chegar onde a gente tem que chegar. É isso. E uma característica desse trabalho, as coisas acabaram dando certo porque a gente fez tudo junto, entendeu? Tipo, a gente dividiu até lá no documentário, tem os créditos lá, produção, reportagem, imagem, edição, mas na real todo mundo fez tudo junto. É tipo o Red Hot Chili Peppers, os 4 da banda assinam todas as músicas, entendeu? E até agora, tipo, a gente precisou produzir coisas
para o Intercom e a gente continua fazendo tudo junto. Acho que, inclusive, a nossa equipe participou também, o Jadson Lima, ele fez parte da produção do trabalho, mas aí por conta de compromissos pessoais ele não pôde participar dessa fase do Intercom, mas ele também faz parte, então na verdade somos um quinteto. E a gente trabalhou tão unido que também a gente teve a ajuda do professor Rômulo, porque ele foi uma Fundamental. pessoa que enxergou potencial no nosso trabalho, falou bem assim, cara, vocês precisam se inscrever. E não só ele falou isso, mas como ele deu o suporte. Ele falava, olha, dia tal vai abrir o Intercom, vocês precisam fazer isso. Aí a gente fez o material que tem que ser enviado para o Intercom e ele corrigiu. Enviou com todas as alterações, o que a gente tinha que melhorar e tal. Aí a gente pegou e enviou de novo para ele. Então ele ajudou muito a gente, ele foi uma pessoa que incentivou e enxergou potencial no nosso trabalho. Isso é importante, porque às vezes eu acho que se fosse só pela gente, talvez a gente deveria deixado passar. Mas o professor Rômulo deu esse apoio inicial e que foi primordial em todo o processo, e até agora ele ainda está dando o apoio que a gente precisa aí. Somos um sexteto, na verdade, o professor Rômulo faz parte. E só do professor Rômulo ter olhado para o nosso trabalho e ter visto algum potencial já é algo fantástico, porque ele foi um dos caras que, dentro do jornalismo factual aqui em Manaus, começaram um movimento de audiovisual dentro das redações, na época do D24, há uns 10, 11, estou entregando a idade dele aqui já. Mas ele era um garoto igual nós, quando ele começou a fazer o audiovisual lá no D24, e cara, nessa época as matérias do D24 AM assim, eram sensacionais, as videoreportagens que eram feitas assim, porque era uma novidade, a internet sempre foi multiplataforma, sempre teve ali, mas ali há esses 10, 11 anos que começaram a utilizar todos os recursos, e ele é um dos expoentes disso aí. Só poder ter visto qualidade no nosso trabalho já é uma honra. Acho que isso que fez ele acho que com certeza o professor viu ele em vocês, né? Tipo, a determinação de fazer, né? Isso destaca também a comunicação dele, que é muito boa até. O professor Rômulo fez né? Que foi principal não, ele foi quem ajudou, né? Foi muito bom o trabalho, né? Que ele inclusive ele fez. E é isso aí, a estética da comunicação, né, fez com que o projeto fosse bem além, né, tipo, vai chegar em muitos lugares, né, tipo assim, agora a pergunta é, vocês esperam que esse projeto, ele ultrapasse as fronteiras, não quero dizer que o quê? Que vá muito mais longe do que ele já está indo, tipo assim, vocês pensam mais alto ainda, tipo, tem outros projetos futuros até, quem sabe? Olha, eu tenho na minha cabeça que documentário, quando se faz, um produto audiovisual, quando se faz, ele tem que ser assistido. E já é uma vitória pra gente ter sido aceito no Intercom, mas a gente, claro que espera aí ganhar o regional e talvez o nacional. Mas isso são coisas futuras, mas a gente espera, sim, claro que as nossas expectativas são as melhores. Mas a gente tem essa ideia de que documentário tem que ser assistido. Não é pra ficar parado, um material parado ali. Todo mundo tem que ver, as pessoas têm que ver, não necessariamente as pessoas do Intercom, mas fora mesmo, depois ganhar uma relevância até, entendeu? Para outros projetos também. Até porque as pessoas possam refletir a respeito dessa realidade, que é uma realidade do Manauara. Durante as nossas pesquisas, a gente viu que as estatísticas mais recentes mostram que 190 mil pessoas em Manaus vivem em áreas de risco. O nome do documentário é Área de Risco. E 190 mil pessoas, isso antes da pandemia, é uma estatística defasada. A gente está falando de praticamente 10% da população manauara, 1 a cada 10 pessoas vive nessa situação. E isso é muito grave, entendeu? As pessoas têm que saber que isso acontece, porque, como a gente falou antes, são pessoas que moram numa área central, dentro de um bairro onde tem praticamente tudo. Comércio, condomínios de luxo, então são pessoas que às vezes parecem invisíveis, entendeu? Então a gente tem que dar visibilidade para essas pessoas para que a situação delas mude. Na época a gente entrou em contato com a Defesa Civil, que falaram que eles iam fazer um cadastramento das pessoas para eles receberem um auxílio e tudo mais, mas acabou que eles não receberam esse auxílio, e o auxílio é um valor de R$300, e eu acho muito difícil encontrar um aluguel de R$300 em Manaus. Sim. E aí, às vezes, a pessoa tem que tirar do que ela já não tem para comer para alugar uma casa. E fica muito difícil. Por isso que as pessoas dali não saem dali. E aí, às vezes, o aluguel dura 1 ano. E aí, depois de 1 ano, o que acontece? Elas voltam para lá, porque não tem outro lugar. Isso quando os R$300 dá para conseguir um lugar, entendeu? Então, a nossa produção quer perguntar, não é? Sim, sejam todos bem-vindos, tá? Eu sou o Rodrigo e temos uma pergunta aqui do Marcos. Caio. Caio? Marcos. Eu queria perguntar qual é o nome do documentário. E aproveitando o nome do documentário, aonde é que nós podemos encontrar esse documentário, já que é para ser assistido? Então, vamos lá.
Obrigado. O nome do documentário é Área de Risco. É um documentário jornalístico à luz da estética da comunicação. Esse nome grande foi o professor Rômulo que botou. Mas se tu colocar Área de Risco, Estética da Comunicação no YouTube, dá pra achar. Tem lá no YouTube, é só entrar e ver. O professor Rômulo foi muita pessoa que mostrou o caminho e a gente, vamos lá. Mas ele mostrou o caminho e falou, vocês têm que fazer assim. E a gente teve que ir lá meter a mão na massa e fazer. O apoiador de tudo. Ele que foi o guia, literalmente ajudou a gente, tanto para juntar a prática com a teoria e depois aplicar no Intercom. Então, fora todo esse projeto acadêmico, quem é Marcos Dantas e quem é Juliana Neves? Curioso. O que vocês fazem no dia a dia? Eu tô curioso pra saber quem é Juliana Neves primeiro. E eu para saber o Marcos. Eu tô curioso pra saber quem é Marcos. Então vamos descobrir agora. Me autodescobrindo. Acho que a pergunta mais difícil é, quem é você? Quem é Quem é você? Quem sou eu, né? O que você Vamos lá. faz no seu dia a dia? Qual o seu trabalho? Então, eu já atuo como jornalista. Eu, na verdade, entrei no mercado em 2011, final de 2011. E aí eu não tinha ainda a minha formação. E aí eu sou militante, né? Eu sou da bandeira de jornalismo profissional. Aqui é jornalismo profissional. E como é que o cara defende jornalismo profissional se ele não tem um diploma? Eu falei, então vou fazer esse negócio aí. E aí voltei para a faculdade. Só que na época que eu fiz a primeira vez a faculdade, a gente não tinha nem WhatsApp, entendeu? Tipo, era como os maias e os astecas. Então, daí... Usavam dinheiro de papel nessa época. Né? Exatamente, não tinha Pix ainda, você imagina? E aí resolvi fazer tudo do começo, que era para pegar todas essas disciplinas que tem aí de internet, enfim, jornalismo digital. E, cara, na primeira vez que eu fiz faculdade, eu fiz assim sem muito interesse, porque eu estava muito mais focado em trabalhar, em conseguir uma grana para sair da realidade que eu tava. E aí hoje eu faço as coisas com muito... eu não sei se pode... Não vou usar palavras pesadas aqui. Com muito mais vontade. Hoje eu faço com muito mais vontade, isso é muito legal. Não, que você voltou pra faculdade assim, porque você estava lá trabalhando e tal, você estava querendo fazer outra coisa e falaram bem assim, ó, ei, tem que ter diploma pra isso. Foi basicamente isso. Cara, pior que não, porque como não tem exigência do diploma, né? Então, a partir do momento que você consegue um espaço no mercado, você não tem mais essa dificuldade. Às vezes um olharzinho torto ou outro, mas quando você mostra o seu trabalho, tipo, às vezes o trabalho ele fala mais que o diploma sempre vai ser assim. Tipo, o diploma nunca vai resumir você como profissional. Mas é legal pra gente, enquanto classe, que a gente defenda o jornalismo profissional com diploma e que as pessoas que estejam nessa área sejam comprovadamente qualificadas para estar ali. Mas sem diploma, deixa o trabalho falar pela gente, né? Na falta do diploma, se você fizer um bom jornalismo, você consegue se sustentar. Que legal. Ju, assim, eu vou fazer a pergunta que eu fiz para todos os meus colegas na faculdade, que acho que todo mundo sabe. Por que o jornalismo? Então, o jornalismo, eu acho que eu descobri ele no primeiro ano do ensino médio. Mas eu recusei muito ele, acho que por pressões dos meus pais mesmo. Mas eu acabei indo pro jornalismo por uma escolha minha. Eu cheguei a fazer o vestibular e era pra UFAM na época, eu não passei para jornalismo. Não, na verdade, na UFAM foi o único que eu me inscrevi em jornalismo, que foi um curso que eu queria. Já na UEA me inscrevi para direito por uma pressão da minha mãe e tudo mais. E aí eu tava super me esforçando para passar na UFAM, porque eu queria passar na UFAM, porque era o que eu queria. Federal. Não era nem por questão de federal mesmo, era questão mesmo de uma coisa que eu queria. Acabou que eu passei para a UEA, mas aí teve a pandemia. Mas antes disso eu falei, vou fazer o direito, mas também vou fazer o jornalismo, que é uma coisa que eu queria. Na época eu estava trabalhando, então eu conseguia pagar a faculdade tranquilo. E aí foi assim que eu fui atrás do que eu queria, porque era uma coisa muito que eu vinha... o jornalismo eu via muita proximidade nas coisas que eu gostava. Então foi assim que eu comecei a migrar para essa área. Eu também, a questão do audiovisual também estou começando a migrar, a gostar muito dessa questão. E acabou que teve a pandemia, eu não continuei outra faculdade, mas o jornalismo eu continuei. E aí pretendo ainda estudar muito mais ainda e me profissionar muito mais na área ainda. Doutora Juliana. Doutora. Já pensou se tivesse sido... Ai, meu Deus. Doutora Juliana. Se eu fizer alguma besteira pra ele, tu me defende?
Só se for, tipo, Direito, poxa. vou te defender na porrada, mas nas leis não. Pô, já é alguma coisa, né? Aí vai eu e tu preso. Ela podia pelo menos só correr. Tem essa opção. Meu futuro também é fazer direito um dia. Quem sabe vai ser jogo, assim. É. Eu também quero fazer direito, cara. E é bacana isso. Às vezes a gente acha que a gente pode ser uma coisa só na vida, mas não, a gente pode ser várias. Sim. Aliás, de preferência que a gente seja várias. Isso. A minha meta é essa. Tipo assim, quando eu falei pra minha mãe, eu quero ser jornalista, ela, não era outra coisa? Aí eu falei, mas a gente vai conhecendo as coisas, né, e tal. Mas assim, né, é uma coisa que é bem interessante que você falou, né, que faz não só de pressão, mas também de coisa que a gente vai se interessando, e principalmente no ensino médio. Mas assim, a questão é que, e você, Marcos, tipo, fora assim a galera aqui e tal, gente, vamos lá pra parte mais brincadeira daqui do quadro. Tipo, vamos lá, galera. Marcos, por fora do jornalismo, o que mais você faz? Por fora do jornalismo, Ele quer esconder, mas ele não Não fala que tu dorme, tá? Fala uma outra coisa mais interessante. eu sou pai nas horas vagas. Marcos. Então, em 2020 eu tirei um projeto da gaveta que eu achei que eu nunca ia tirar. Eu comecei a fazer stand-up comedy. Que em 2020 eu tive cara, depois de quase 30 anos, eu vi os meus amigos com ansiedade, com depressão e tal. Aí eu falei, pô, já cheguei nos quase 30, já desviei dessa bala, né? E aí, em 2020, negócio de pandemia, e eu jurando que eu ia morrer, porque eu sou grupo de risco, né? E assim, jurava que eu ia morrer. E aí eu tive um quadro de ansiedade, e era assim, um negócio bizarro, porque tipo, você pensa que você tá tendo um infarto, e aí você mede a pressão e tá 12/8. Eu falei, mano, que loucura é essa? E aí, com a ajuda de médicos e tal, eu consegui chegar nesse diagnóstico. E aí, uma das recomendações foi, cara, começa a tirar projetos teus da gaveta, porque tem muita coisa que quer realizar e não rola, entendeu? E aí, uma das coisas era stand-up comedy. Eu tinha alguns textos escritos e eu não tinha onde fazer, né? Aí eu descobri que tinha um lugar que chamava Toca da Comédia, que ficava perto da minha casa, e que às quintas-feiras tinha noite de open mic, que era para comediantes iniciantes. Aí eu mostrei pra minha consagrada, ela falou, vai lá. Aí eu fui, cara, e eu tô aí até hoje. E Marcos, fez stand-up, é? Stand-up. Faz uma piada aí. Olha, antes dessa piada eu vi. Não, faz só uma piada aí, Marcos. Eu só conheço piadas muito pesadas. Pode fazer. Aqui tá liberado, eu liberei por hoje, pode fazer. Só eu tava tentando lembrar uma que o Igor Guimarães faz quando ele fala que todo canto que ele chega eles pedem pra ele contar uma piada. E aí ele conta uma que é pra ninguém pedir mais, entendeu? Que ele conta uma bem idiota que não tem nem sentido. Mas eu não vou conseguir lembrar agora. Eu acho que pra mim isso que é piada engraçada, porque não faz o menor sentido. Mas assim, ó, em consideração, eu te acompanho no Instagram, eu vi lá um TikTok que tu fez, cara, eu ri pra caramba, não é brincadeira não. Mas, eu assim, fiz no meu casamento, cara. É isso aí. Inclusive, ele que fundou a Associação de Talaricagem aqui em Manaus, tá bom? Marcos, uma perguntinha aqui. Quando é que vai ser o próximo evento do stand-up comedy aí? Quando é que vai ser o próximo show? Domingo tem show. Domingo vai ter um show chamado Até o Tucupi de Mano, que vão ser vários comediantes. É uma noite muito boa para quem não conhece muito da cena local e quer conhecer, porque vai ser comediantes de vários estilos. Eu não tô no flyer, mas eu vou estar lá. Tipo, tem 4 comediantes principais, eu vou estar na abertura desse show. E aí são vários comediantes de estilos diferentes. Por exemplo, vai ter o Bruno Frota, que é um comediante especialista em nonsense, tipo, é um cara que ele fica maluco no palco, entendeu? Vai ter o Dan Dias, que é uma coisa mais relacionamento, vida cotidiana. Vai ter o Murilo Vieira, que é um cara da Zona Leste, que ele fala muito sobre violência, sobre drogas, sobre repressão policial, tudo de uma forma leve. O Ricardo Mesquita, que é um cara que leva a parada para uma linha gospel, porque ele é evangélico e aí ele quer fazer uma quebra de paradigma, mostrando que o humor não tem religião. Então são vários estilos diferentes. Eu sou do storytelling, eu gosto de contar histórias em cima do palco. Então, quem não conhece a cena, é uma boa oportunidade para ir nesse show, porque são vários estilos que você assiste cada um pouquinho, escolhe o teu preferido e começa a seguir. Eu vi no teu Instagram que tu fez um vídeo muito legal, que eu ri bastante, que eu me identifiquei, que foi quando tu contou, tipo assim, da tua esposa, sabe? Tu falou, amor, você é linda e tal, mas aí, quando eu te vi, você é linda e tal, aí
Aí ela foi lá e, mas quando te vi, credo. Cara, eu ri demais porque com a minha namorada assim também, tipo, ela é linda, maravilhosa, perfeita. Amor, eu te amo, inclusive. Aí eu falei, poxa, você é lindo, tá? Olha pra mim, cara. Aí ele, mas o que vale é que eu te amo. Eu falo pra minha mulher, você é o tipo de mulher que eu sempre sonhei. Você é uma mulher de baixos padrões. Eu ia falar isso, tadinha. É o tipo de mulher que olharia pra mim, entendeu? Então, Não muito crítica, nem muito exigente. não pode, senão... A autoestima baixou agora. Assim, E Juliana? Ju, Juliana, você, assim, na parte de humor, eu admiro muito também que você tem umas sacadas legais na nossa turma. A Juliana estuda com a gente, pessoal. Não é? E, assim, tu traz esse humor também na hora de trabalhar no jornalismo, tipo essa leveza, ver a coisa acontecendo, por mais desgraça que seja, mas ainda consegue tirar uma sacada legal. Gente, tá tudo bem, vamos lá, vai funcionar. Antes do jornalismo eu já trabalhei num outro local que já foi uma vivência muito pesada, e inclusive eu estava conversando com o Marcos esses dias que no meu primeiro emprego na área foi muito pesado em relação à convivência mesmo, a forma que a gente era tratada, enfim. Então, tipo, as pessoas que eu era próxima, eu tentava extrair ali a felicidade, sabe? Tá rindo, tá ali jogando umas piadinhas e tal. Porque a gente precisa disso, porque senão a gente enlouquece. Literalmente a gente enlouquece se a gente ficar o tempo todo sério e tal. E eu sou muito palhaça, muito mesmo, com as pessoas assim na intimidade. Em alguns lugares eu sou muito fechada, sei ser muito fechada, mas também sei ser muito palhaça. A gente tá precisando de umas mulheres lá no stand-up. Mete a cara. Tem uma menina que chama Diana Todorova, que ela não só é mulher, como ela é búlgara. Aí ela veio pra cá, pro Amazonas, e falou, vamos fazer stand-up. Eu vou contar da minha calça. Aí já é uma Mais uma história. integrante. Já é uma história. Ju, é o seguinte, eu tenho uma pergunta pra ti, que assim, eu vejo no teu Instagram que tu faz bastante fotos muito legais. Nas tuas fotos, sabe? Tem muito boa fotografia. E, tipo assim, a área de jornalismo, assim, na fotografia, você planeja até futuramente, tipo assim, investir em fotografia? Porque assim, eu vi umas fotos lá que eu até uso no papel de parede, inclusive. Nossa! Que é no pôr do sol, que eu achei muito legal. Então, quando eu entrei no jornalismo, eu passei a me interessar muito pela questão do audiovisual, até mesmo vídeos. Estou tentando migrar para essa área, assim, na questão mais qualificação mesmo. E na questão de foto, eu tiro de hobby mesmo. Onde eu vou, eu tento tirar uma foto legalzinha, assim. Tanto que eu queria até um Instagram fora a parte pra mim postar minhas fotos, que tava poluindo muito meu perfil. Então, eu postava muita foto, assim, aleatória. Então, comecei a criar um perfil pra mim postar essas fotos. Que é uma coisa que eu sinto prazer mesmo em fazer, mas ainda não é nada profissional, é uma coisa aleatória. Uma vez ou outra sai uma coisa boa, mas sai, né? Não, sério mesmo, que eu sou péssimo. Eu até falei pro nossa produção, eu falei... Produção, me ajuda aqui com a fotografia, porque no meu novo emprego agora eu preciso de manejar uma câmera topzera, eu não Coitado, consigo. vai perder o emprego. Exatamente, eu tenho que aprender. Mas eu tô gostando muito de fazer os videozinhos da natureza. A Bia, que é uma dos nossos integrantes, até bagunça, que eu sou a Maria Natureza. Que eu só posto foto de árvore, de céu, de sol e assim vai. Mas eu amo essas coisas assim também. De animais também. Então, gente, agora vão começar as nossas perguntas ping-pong. Ai. Meu sonho, É uma pergunta meio grande, pai. Uma palavra que define a sua família, sua filha, sua mulher. Pô, amor, cara, muito fácil essa. Amor, porque família é... Pra Juliana. É pra Juliana também. O que define a sua vida? Uma palavra que define a sua vida. A minha vida, A sua vida. acho que também é amor, porque a minha vida toda foi baseada em superações que eu na minha família a gente superou com o amor. Se não fosse o amor da família, eu não teria superado nada do que a gente passou. Pro Marcos e pra Juliana, o que tiram vocês do sério? O que deixa vocês com uma raiva bem grande? Mas curioso, porque eu nunca tive com raiva. Eu Verdade. curioso. Sempre Gente, eu já estudei com sorridente. o Marcos e Quando- eu nunca vi o Marcos com raiva. Quando cai a internet. Eu fico imagino. Mano, cara, e você, Ju? Eu nem sei. Eu acho que as pessoas, quando elas se metem em fazer alguma coisa, elas fazem de qualquer jeito. E eu sou uma pessoa muito certinha pra fazer as coisas. E aí isso me agonia um pouco. E aí eu fico chateada mesmo de não falar mesmo com a pessoa se ela se meter a fazer uma coisa e não fizer.
A gente até brigou com isso aqui, já vive brigando. O meu foi tão... Às vezes, não é um ponto de ficar com raiva. O meu foi tão pueril, dela foi tão complexo. Uma trilha sonora. O que embala a vida de vocês hoje? Uma música. Uma música. Uma música. Pô, atualmente, Pode ser qualquer música. eu sou do rock, né? Eu também. tô ouvindo o novo do Red Hot Chili Peppers, cara. Achei muito bom o novo álbum deles. Aí eu só tô ouvindo isso e minha mulher fica indignada porque ela quer ouvir outras coisas e você eu só quero ouvir isso, entendeu? Por enquanto. Eu também sou muito do rock, eu gosto muito de Piloto Automático. Muito. Mas rock pra mim eu gosto muito. Eu gostei muito da definição de rock dela, que é piloto automático. Mas é um tipo, você não pode... Não, é porque eu falei um que assim, que as pessoas vão mais conhecer e tal. Então, gente, estamos encerrando mais uma edição do NFcast. Marco, Juliano, muito obrigada. Eu que agradeço, cara. Foi muito legal o papo. Eu sou falador, né? Se for colocar um programa de 3 horas, eu falo. Ai, gente, eu também sou muito faladeira, mas tem uma câmera aqui, mas eu consegui me soltar, né? Assim que é bom, gente. Nossa comunicação foi boa, o papo foi bom, excelente. Muito obrigado a todos, tá bom? Obrigado, Gleice, tá bom? Por nos receber também. aqui. E é isso, né, galera? Inclusive, é meu primeiro podcast que eu tô participando, então... Nossa, Superou? olha aí. Superei. É isso aí. Muito bom. Então, gente, obrigada. Nos sigam lá nas redes sociais. Nos sigam na rede social, galera, tá bom? Nosso Instagram, nossas fichas, tá bom? Nos ajudem, nos apoiem, tá bom? E é isso, galera. Me sigam também no Instagram, Barão Gomes, pra gente E 14. nos apoiem, viu? Vocês podem dar doações lá, nos procurando pelas redes sociais. Por favor, nos apoiem. Tchau. Tchau, galera. Valeu. Tchau. Muito obrigado. Tem muita gênio de fechar antes dela terminar encerrada. Eu não entendi nada. Uma hora encerra.